A questão que aparece na sua tela é uma questão de lançamento oblíquo e o texto diz o seguinte: um projétil é lançado obliquamente a partir do solo plano e horizontal com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalar do projétil é de 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance horizontal é igual a quanto? Então, o problema pede para a gente calcular o alcance horizontal máximo de tiro. Ele manda a gente desprezar a força de resistência do ar e considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Preparei um desenho aqui, vou colocar na tela para a gente trabalhar, então, a resolução dessa questão. Então, está aí. O objeto foi lançado com essa velocidade, formando um ângulo alfa em relação à horizontal. No ponto mais alto da trajetória, ele disse que a velocidade do corpo é de 9 metros por segundo. Acontece que no ponto mais alto da trajetória, a gente só tem Vx, apenas Vx. O V0y é igual a zero, porque esse movimento ele é um movimento composto. O que é um movimento composto? É um movimento formado por componentes de velocidade. Então, embora você tenha aí uma velocidade V0 de lançamento, você tem um componente na direção vertical e um componente na direção horizontal de velocidade, que são, na verdade, olha lá, as projeções da velocidade em cada um dos eixos coordenados, tá? Eu vou tirar o pedacinho que está sobrando aqui. Bom, então você vai ter um componente na direção vertical e você vai ter um componente também na direção horizontal, tá? Esses aqui são os componentes da velocidade. E aí, a gente trabalha dessa forma porque é mais fácil trabalhar com as projeções do movimento do que trabalhar com o movimento parabólico propriamente dito. Então, você vai ter aqui, olha ali, o que você chama de Vx, e aqui na direção do eixo Y, o que a gente chama de V0y, tá? Então, aqui você vai ter o Vx, e aqui você vai ter o V0y. Bom, na direção vertical, a gente já sabe que tem um movimento uniformemente variado, devido à presença da gravidade. E na direção horizontal, a gente já sabe que tem um movimento uniforme, porque não existe força de resistência no ar ou qualquer outro tipo de força que possa promover uma aceleração desse projétil na direção horizontal. O que o problema está pedindo para a gente calcular? O alcance horizontal máximo atingido por esse projétil, que vai ser aqui. Então, nesse ponto, você tem o alcance máximo de tiro. É isso aí que o problema quer que a gente calcule. Então, ó, A igual a quanto? É isso que ele pede. Bom, quem é que manda no avanço horizontal desse projétil? É o Vx. Quem é que manda na subida e na descida desse projétil? É o V0y. O que eu quero está na horizontal. Então, quem vai mandar esse alcance horizontal é o Vx. É um movimento uniforme. Então, o que a gente tem? A gente tem que Vx é igual a x sobre o tempo total de duração do movimento, tempo total. Bom, o Vx permanece com o mesmo valor. E o tempo total de duração do movimento é o tempo desde o disparo até o ponto em que o projétil atinge o alvo. Como a gente tem uma parábola completa que é simétrica em relação à vertical que passa pelo ponto de altura máxima, esse tempo total ele pode ser dado como 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de queda. Por quê? Porque você tem uma parábola simétrica em relação a essa vertical. O tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para cair.
Então, esse tempo total, ele é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, vamos lá. Tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida, que é igual também a 2 vezes o tempo de queda. E esse tempo de queda pode ser calculado bem facinho, tá? Do jeito que está aí, esse tempo de queda pode ser calculado assim, ó. Tempo de queda é, pega a altura máxima, multiplica por 2, dividido pela gravidade, e extrai a raiz quadrada. Tá vendo? Professor, mas de onde que vem isso? Isso vem aqui, ó, da função horária. H é igual a H inicial mais velocidade inicial da direção y vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aí eu vou ensinar só como é, de onde que vem aqui para você não achar que está aparecendo fórmula nova, ela vem daqui, tá? Aí o que que acontece? No ponto mais alto da trajetória, o H inicial é a altura máxima. E quando ele chega no solo, isso aqui é zero. Então, você vai ficar com, ó, no ponto mais alto, o V0y é zero. Então, vai ser zero vezes t, menos a gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado, dividido por 2, tá vendo? Aí você organiza isso daqui, aí você vai ficar com gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado, dividido por 2, é igual a H inicial. Então, o tempo de queda vai ser igual a 2 vezes o H inicial sobre a gravidade, e aí passa o batom. Passar o batom é tirar a raiz quadrada do jeito que eu estou fazendo aí. Então, é daí que sai essa expressãozinha que está aqui, tá vendo? Bom, e aí a gente coloca os valores. A gente coloca os valores. Ó, o tempo de queda é igual a 2 vezes a altura. Está lá no texto da questão a altura. Olha lá, vamos subir. Olha a altura, 8,45. 8,45. Então, vou pegar esse valor, colocar lá embaixo. Então, 2 vezes 8,45 dividido pela gravidade, que é 10. E aí passa o batom, tira a raiz quadrada. Então, olha só. Nós vamos para cá. 2 vezes 8,45 dá 16,9. Dividido por 10 dá 1,69. A raiz quadrada de 1,69 é 1,3. Então, a gente tem que o tempo de queda é igual a 1,3 segundos. Mas isso não é a resposta que nós procuramos, né? Então, o que a gente procura, olha só, Vx, a gente já tem aí, o que a gente procura é o x, que é o alcance. Ele vai ser igual a Vx vezes o tempo total. O x vai ser Vx vezes 2 vezes o tempo de queda. Então, o x é 2 vezes Vx vezes o tempo de queda. Bom, colocamos os valores. O Vx é igual a 9 e o tempo de queda é 1,3. Então, o x vai ser igual a 1,3 vezes 2, 2,6 vezes 9, 23,4. 23,4 metros. E é isso que nós chamamos de resposta. Ok? E a letra D é o que a gente chama de gabarito. E aí a questão está resolvida, tá vendo? Então, veja, não é uma questão complicada se você separar os componentes de movimento e dizer quem é que manda em cada sentido do movimento. Então, o Vx é o responsável pelo avanço na horizontal e o Vy é responsável pelo movimento de subida até a altura máxima e depois de queda até o ponto de impacto, que é o alvo do tiro, tá ok? Questão resolvida, questão gabaritada.